Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Continuando onde a gente parou, estávamos falando sobre máximo divisor comum. Então vamos para mais alguns exercícios, dessa vez com 3 elementos ao invés de 2, tá? No exercício 35, o que nós temos? Calcule o MDC, máximo divisor comum, dos números apresentados. Aqui a gente tem 30, 5 e 60. Então, vamos colocar aqui, ó, número 30. Vou colocar de outra cor, fica de azul. Vamos colocar aqui 30. Vou colocar o 5 e vou colocar o 60, certo? Passando o traço vertical e vamos ver. Qual o número que eu consigo dividir todos aqui ao mesmo tempo? Um número que seja maior do que 1, certo? Porque o 1 eu sei que divide todo mundo, certo? Vamos lá. O 2, aqui é par e aqui é par. Ele divide o 30 e divide o 60, mas ele não divide o 5. O 3, ele divide o 30 e divide o 60, mas não divide o 5. O 4 não divide ninguém. Então, 5. Ó, o 5 divide o 30? Divide. Divide o 5? Divide. Divide o 60? Também. Então, vamos dividir todos os elementos por 5. 30 dividido por 5 dá 6, porque 6 vezes 5 é 30. 5 dividido por 5 é 1, certo? Por quê? Porque 1 vezes 5 é o próprio 5. E 60 dividido por 5 vai dar 12, tá? Ou seja, se eu multiplicar 12 vezes 5 vai dar 60. Agora, olha só. Se eu cheguei no 1 aqui, quer dizer que não tem mais ninguém, né? Não tem ninguém maior do que 1 que eu consiga dividir todo mundo, certo? Então, acabou por aqui. Logo, o meu máximo divisor comum dentre os números 30, 5 e 60 é 5. Esse é o máximo valor que eu consigo dividir os três ao mesmo tempo. Igualzinho como eu fazia para dividir 2, certo? Vamos aqui para o item C. Nós temos agora o número 12, número 20 e o número 48. Vamos colocar aqui, ó, número 12, número 20 e número 48. Passando um traço vertical, vamos ver o que vai dar. Olha só, um número tem que ver um número maior que 1, que divida todo mundo. O 2, vamos testar? Dá para dividir 12 por 2? Sim. 20 por 2? Sim. 48 por 2? Sim. Então, dá para dividir todo mundo pelo número 2. Agora, vamos ver quanto é que vai dar. 12 dividido por 2, quando eu dividir o 12 por 2, vai dar um número 6. 20 dividido por 2, quando eu dividir o número 20 por 2, vai dar um número 10. E 48 dividido por 2, quando eu dividir o 48 por 2, vai dar 24. Olha, todos continuam sendo números pares, então dá para dividir por 2 novamente. Vou colocar o 2 aqui novamente, certo? 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 24 dividido por 2 dá 12. Agora, olha só, o 2 não divide todo mundo, né? Porque o 3 é ímpar, o 5 também. O 3 divide esse aqui, o 3, e divide o 12. Mas o 3 não divide o 5, então não pode ser 3. E não pode ser nenhum número maior do que 3, porque o 3 já está aqui, né? Então, não vai ter nenhum número que eu consiga dividir os 3 ao mesmo tempo e dê um valor exato, tá? Certo? Se não vai ter nenhum número, então é só multiplicar esses dois, que é a minha resposta. 2 vezes 2 é 4. Então, o máximo divisor comum dentre os números 12, 20 e 48, o máximo divisor comum é 4. Certo? É o maior valor que eu consigo achar que divide os três ao mesmo tempo, né? Certo? E 12 dividido por 4 vai dar 3, 20 dividido por 4 vai dar 5 e 48 dividido por 4 vai dar 12. E eu não consigo dividir por nenhum outro número que seja maior do que esse aqui, dividir os três ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá. Item E. No item E, nós temos os números 3, 12 e 21. Então, vamos escrever os números 3, 12 e 21. Passando o traço vertical.
Qual o primeiro número que dá para dividir todo mundo? O 2. Bom, o 2 só dá para dividir o 12, né? Não dá para dividir os outros porque eles são ímpares. O 3, ó, o 3 divide o 3? Sim. O 3 divide o 12? Sim. O 3 divide o 21? Sim, também. Então, vou colocar o número 3 aqui. Aí vamos ver quanto que dá o resultado dessas divisões. 3 dividido por 3 vai dar 1. 12 dividido por 3 vai dar 4. Por quê? Porque 4 vezes 3 dá 12. E 21 dividido por 3, 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 3 dá 21, certo? Agora, olha só, tem o número 1 aqui. Não vai ter nenhum número maior do que 1 que eu consiga dividir todo mundo que está aqui, certo? Via de regra, sempre se aparecer o número 1 aqui, eu já acabei o meu máximo divisor comum. Então, ele é 3. Então, o máximo divisor comum dentre os números 3, 12 e 21 é 3. O máximo divisor comum de 3, 12 e 21 é 3. Beleza? Ok, vamos então para a próxima parte. Isso aqui eu já tinha passado, eu vou pular e vamos só para os exercícios, que é a mesma coisa. Ó, exercício 36. Calcule o máximo divisor comum pelo processo da decomposição em fatores primos. É exatamente o que a gente estava fazendo, decompondo em fatores primos, tá? Então vamos lá. Vou pegar o que, ó? Primeiramente o 24 e depois o 32. Vou passar o traço vertical, né? E vamos ter que fazer essa divisão. Qual o número que divide os dois ao mesmo tempo? Um número que seja maior do que 1. Vamos pensar sempre no 2, sempre nos números pequenos. E esses números também tem que ser primos, o número que está aqui. Mas ok, vamos pensar em números pequenos que também dá certo. Tenho 24 dividido por 2 vai dar 12. 32 dividido por 2 dá 16. Ambos continuam sendo pares, então dá para dividir por 2 novamente. 12 dividido por 2 vai dar 6. E 16 dividido por 2 vai dar 8, tá? Olha só, ambos continuam sendo pares, então dá para dividir por 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Agora, olha só, não tem nenhum número que eu consiga dividir o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Então, acabou minha divisão. O meu máximo divisor comum vai ser a multiplicação de tudo isso. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8, ok? 2 vezes 2 vezes 2 não é 6. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, ok? Então, o meu máximo divisor comum dentre os números 24 e 32 é 8. 8 é o maior valor que eu consigo dividir, tanto o número 24 quanto o número 32, né? 24 dividido por 8 dá 3, 32 dividido por 8 dá 4. Certo? Aí eu não consigo dividir mais por um número maior do que esse aqui. Não consigo dividir os dois ao mesmo tempo por um número maior do que 8, tá? Ele é o máximo divisor comum. Vamos então para o item C. Temos os valores 18, 60 e 24. Então vamos colocar aqui, ó, que era o máximo divisor comum dentre 18, 60 e 24. Vamos passar o traço vertical. Todos são pares, dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 60 dividido por 2 dá 30. E 24 dividido por 2 dá 12, tá? Agora, olha só, não dá para dividir por 2 de novo, porque o 9 não divide por 2. E eu tenho que dividir todo mundo que está aqui pelo número. Será que dá para dividir por 3? Olha, 9 está na tabuada do 3? Tá. O 30 está na tabuada do 3? Tá. O 12 está na tabuada do 3? Também está. Então, dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 30 dividido por 3 dá 10. E 12 dividido por 3 dá 4. Olha só, se eu pegar o 2, não dá para dividir todo mundo. E o 3? Ó, o 3 não divide o 4 e o 3 não divide o 10. E eu não posso pegar um número maior do que 3, porque 3 aqui é o meu limitador. Certo? Então, acabou por aqui, ó.
a multiplicação desses dois aqui é o meu máximo divisor comum. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3 é 6. Certo? Então, o máximo divisor comum de 18, 60 e 24, o maior valor que eu consigo dividir os três números ao mesmo tempo é 6. Se eu dividir 18 por 6, dá 3. Se eu dividir 60 por 6, dá 10. E se eu dividir 24 por 6, dá 4. Tá bom? Vamos para o item E. Olha só, agora nós temos os números 12 e 25. 12 e 25. Vamos passar ao traço vertical. Não dá para dividir por 2, né? Por quê? Um é par e o outro é ímpar. Vamos tentar por 3? 12 dá para dividir por 3, mas 25. Olha, 25 não tá na tábua do 3, então também não dá para dividir por 3. Então vamos tentar o por 2 não dá, por 4 também não. 5, olha, o 25 dividir por 5, mas o 12 não. E 6? 6, olha só, 6 divide o 12, mas não divide o 25. E 7, 8, 9, 10 e 11 não vai dividir nenhum deles. E 12 vai dividir o próprio 12, mas não divide o 25. Então é o seguinte, não achei nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Quando eu não encontro nenhum número, isso quer dizer que o meu máximo divisor comum entre os dois ele vai ser o número 1, tá? O único número que divide os dois ao mesmo tempo é o número 1. 12 dividido por 1 é próprio 12, e 25 dividido por 1 é o próprio 25, certo? Então, quando eu não acho um valor que divide os dois ao mesmo tempo, quer dizer que o máximo divisor comum é 1. O maior número em que eu consigo dividir tanto o 12 quanto o 25 é o número 1. Certo? Ok, então. Vamos aqui. Próximo tópico. Vamos falar agora sobre números primos entre si. Ó, números primos entre si. Vamos ler aqui com vocês. Ó. 2 ou mais números são primos entre si quando o único divisor comum a todos for o número 1. Ou seja, se eu fizer o máximo divisor comum entre eles, quando ele der 1, quer dizer que esses dois números são primos entre si. Não significa que os dois números sejam primos, mas significa que os dois números entre si, eles são primos. Por exemplo, os números 3 e 4, eles são primos entre si. Ó, 3 e 4 são primos entre si. Porque não tem nenhum número que divide o 3 e o 4 diferente do 1. O único número que divide o 3 e o 4 é o 1. Certo? Então, eles são primos entre si. Certo? Apesar de o 3 ele é primo, mas o 4 não é primo. Só que entre eles, o 3 e o 4, eles são primos entre si. Pode ser de mais números, né? Pode ser ó, o 6, o 7 e o 8, eles são primos entre si. 6, 7 e 8 são primos entre si. Por quê? Não tem nenhum número que divida o 6, o 7 e o 8 ao mesmo tempo, diferente do 1. Somente o 1 vai conseguir dividir eles, né? Somente o único número natural que consegue dividir os três ao mesmo tempo é o número 1. Por isso eles são primos entre si, ok? Então, quando o máximo divisor comum é diferente de 1, quer dizer que aqueles números que eu tenho não são primos entre si. Mas agora, quando o máximo divisor comum dá 1, eu tenho certeza de que os números são primos entre si, beleza? Então, basicamente, é isso. Aqui ele está explicando um método diferente, mas eu estou fazendo de uma maneira um pouquinho diferente do que isso que está ali. Então, vamos lá. No exercício 37, o que ele nos diz? Ó, verifique se os números apresentados são primos entre si por meio do cálculo do MDC. E complete as lacunas, certo? Então, vamos lá. O MDC entre 12 e 35. Vamos calcular, ó, o MDC entre 12 e 35, certo?
Número 2, ele divide o 12, mas não divide o 35, então não dá para colocar aqui. Número 3. O número 3 divide o 12? Divide. O número 3 divide o 35? Não. O número 4, ele divide o 12? Sim. Divide o 35? Não. O número 5 divide o 12? Não. Então já não é. O número 6 divide o 12, mas não divide o 35. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 não divide aqui. O 12 divide o 12, mas não divide o 35. Ó, não achei. Não achei nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu não acho nenhum número, isso significa que o MDC entre 12 e 35 é 1. Ou seja, no item A, o MDC entre 12 e 35, o maior número que eu consigo dividir os dois números ao mesmo tempo é o próprio 1. Então, 12 e 35, eles são primos entre si ou eles não são primos entre si? Olha só, quando o MDC é 1, eles são primos entre si, certo? Se o MDC der qualquer outro número diferente de 1, significa que eles não são primos entre si, tudo bem? Então, basicamente é isso, tranquilo? Vamos agora calcular o MDC entre 9 e 16. Vamos lá, coloco o 9 aqui e o 16 ali. Vamos ver o que vai dar. 9 e 16. Eu coloco o traço de divisão aqui, certo? Então, vamos lá. O 2. O 2, ele divide o 9? Não. O 3 divide o 9? Sim. Mas o 3 não divide o 16, então não pode ser 3 aqui. O 4 não divide o 9, o 5 não divide o 9, o 6 não, o 7 não, o 8 não. O 9 divide 9? Sim. Mas o 9 divide 16? Não. Não encontrei de novo. Quando eu não encontrei de novo, o meu máximo divisor comum entre 9 e 16, ele é 1. Certo? 9 dividido por 1 é 9, 16 dividido por 1 é 16. Certo? Então, o máximo divisor comum entre 9 e 16 é 1. Logo, 9 e 16, eles são primos entre si ou eles não são primos entre si? Sim, eles são primos entre si. Por quê? Porque o máximo divisor comum entre 9 e 16 é 1. Apesar de que o 9, ele não é primo. O 16, ele não é primo. Mas 9 e 16 são primos entre si. Entre os dois, eles são primos. Ok? Vamos para o item E. O MDC de 6, 15 e 21. Vamos ver. Tem algum número aqui que eu consigo dividir os três ao mesmo tempo? Ó, o 2. O 2 divide o 6, mas não divide o 15 nem divide o 21. Então não pode ser 2. O 3. Olha, o 3 divide o 6? Sim. O 3 divide os 15? Sim. O 3 divide o 21? Sim. Então, coloca o 3 aqui. Vamos continuar. 6 dividido por 3 vai dar 2. 15 dividido por 3 dá 5. E 21 dividido por 3 dá 7. Certo? Agora, olha só. 2 não divide todo mundo que está aqui. E eu não posso colocar nenhum número maior do que 2, porque senão ele não divide esse primeiro. Então, eu sei que não dá para continuar. O meu 3, ele é o meu máximo divisor comum. Então, o meu MDC entre os números 6, 15 e 21, ele é 3. 3 é o maior número que eu consigo dividir os 3 ao mesmo tempo. Lembrando que dividir é quando você consegue a divisão exata e o resto dá 0. Certo? MDC entre 6, 15 e 21 é 3. Logo, os números 6, 15 e 21, eles são primos entre si ou eles não são primos entre si? Olha só, aqui deu 1? Não. Se não deu 1, então eles não são primos entre si, ok? 6, 15 e 21 não são primos entre si, porque dá para dividir por 3, certo? Tudo bem? Então, basicamente, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!